Irmãos do sacerdócio, estando aqui reunidos no centro de conferências e no mundo inteiro, sinto-me humilde com a responsabilidade que recebi de dirigir-lhes algumas palavras. Oro para que o Espírito do Senhor esteja comigo ao fazê-lo. Estou ciente de que nosso público abrange desde o diácono recém-ordenado até o mais idoso sumo sacerdote. Para cada um de vocês, a restauração do sacerdócio arônico a Oliver Cowdery e Joseph Smith por João Batista e a do sacerdócio de Melquisedeque a Joseph e Oliver por Pedro, Tiago e João são eventos sagrados e preciosos. Para vocês, diáconos, gostaria de dizer que me lembro de quando fui ordenado diácono. Nosso bispado salientou a responsabilidade sagrada que tínhamos de distribuir o sacramento. Enfatizaram a importância de nos vestirmos adequadamente, de nos comportarmos dignamente e de estarmos limpos por dentro e por fora. Quando nos ensinaram a maneira de distribuir o sacramento, foi-nos dito que deveríamos ajudar Lewis MacDonald, um irmão de nossa ala, que sofria de um tipo de paralisia, de modo que ele pudesse ter a oportunidade de partilhar os emblemas sagrados. Lembro-me muito bem quando fui designado para distribuir o sacramento no banco em que o irmão MacDonald estava sentado. Quando, temeroso e hesitante, eu me aproximei daquele maravilhoso irmão, vi o seu sorriso e sua expressão de ávida gratidão, manifestando o seu grande desejo de tomar o sacramento. Segurando a bandeja com a mão esquerda, peguei um pedaço de pão e o coloquei em seus lábios. Depois, a água foi servida da mesma maneira. Senti que pisava em solo sagrado. E pisava realmente. O privilégio de levar o sacramento para o irmão MacDonald fez de todos nós melhores diáconos. Há apenas 2 meses, no domingo 31 de julho, estive em Fort A.P. Hill, Virgínia, participando de uma reunião sacramental da Igreja de Jesus Cristo realizada durante o Jamboree Nacional de Escoteiros. Eu estava ali para falar aos 5.000 rapazes santos dos últimos dias e seus líderes que haviam passado a semana anterior participando das atividades do Jamboree. Eles se sentaram reverentemente no anfiteatro natural, enquanto o impressionante coro de 400 vozes do sacerdócio arônico cantava: um rapaz mormon, um rapaz mormon. Sou um rapaz mormon. Posso ser invejado por um rei, porque sou um rapaz mormon. O sacramento foi abençoado, com 65 sacerdotes oficiando nas muitas grandes mesas sacramentais que foram dispostas diante do grupo reunido. Aproximadamente 180 diáconos distribuíram o sacramento. No mesmo tempo que levaria para realizar a distribuição do sacramento em uma capela de uma ala repleta, aquela imensa congregação foi servida. Que visão inspiradora testemunhei naquela manhã, quando aqueles jovens do sacerdócio arônico participaram daquela ordenança sagrada. É importante que cada diácono seja ensinado a ter uma compreensão espiritual da santidade do chamado ao qual foi ordenado. Houve uma ala em que essa lição foi eficazmente ensinada em relação à coleta das ofertas de jejum. Em um dia de jejum, os membros da ala foram visitados pelos diáconos e mestres para que cada família fizesse uma contribuição. Os diáconos estavam meio mal-humorados por terem tido que acordar mais cedo do que de costume para cumprir aquela designação. O bispo teve a inspiração de levar um ônibus cheio de diáconos e mestres para a Praça do Bem-Estar. Ali eles viram crianças necessitadas, recebendo sapatos novos e peças de roupa. Testemunharam cestos vazios serem cheios de mantimentos. Não houve troca por dinheiro. Um breve comentário foi feito.
Rapazes, é isso que provê o dinheiro que vocês coletam no dia de jejum. Sim, alimentos, roupas e abrigo para os necessitados. Os rapazes do sacerdócio arônico ficaram mais sorridentes e animados e serviram com mais disposição no cumprimento de suas designações. Em relação aos mestres e sacerdotes, todos vocês devem receber a designação de realizar o trabalho de ensino familiar com o companheiro que possui o sacerdócio de Melquisedeque. Que grande oportunidade para prepararem-se para a missão! Que grande privilégio para aprenderem a disciplina do dever. Um jovem automaticamente deixará de preocupar-se consigo mesmo quando for designado a zelar pelas pessoas. O presidente David O. McKay aconselhou: o ensino familiar é uma das oportunidades mais urgentes e recompensadoras para se nutrir e inspirar, aconselhar e orientar os filhos de nosso Pai. É um trabalho divino, um chamado divino. É nosso dever como mestres familiares levar o Espírito Divino a cada lar e a cada coração. O ensino familiar responde a muitas orações e permite-nos ver a realização de milagres vivos. Quando penso no ensino familiar, lembro-me de um homem chamado Johann Dendorfer, de Debrecen, Hungria. Ele se convertera à igreja alguns anos antes e, naquela época, após a Segunda Guerra Mundial, vivia praticamente como prisioneiro em seu próprio país, a Hungria. Como ele esperava por contato da igreja. Então, os seus mestres familiares os visitaram. O irmão Walter Krause e seu companheiro saíram da região nordeste da Alemanha e viajaram até a Hungria para cumprir sua designação de ensino familiar. Antes de saírem de casa na Alemanha, o irmão Krause disse a seu companheiro: "Gostaria de fazer visitas de mestre familiar comigo nessa semana?" O companheiro perguntou: "Quando iremos?" O irmão Krause respondeu: "Amanhã." Então veio a pergunta: "Quando voltaremos?" O irmão Krause não hesitou. Ele disse: "Daqui a uma semana." E lá foram eles visitar o irmão Dendorfer e outras pessoas. O irmão Dendorfer não recebia visitas de mestres familiares desde antes da guerra. Quando viu os servos do Senhor, ficou tomado de emoção. Não apertou as mãos deles. Em vez disso, foi até o seu quarto e tirou de um lugar secreto o seu dízimo, que ele havia economizado por muitos anos. Entregou aquele dízimo a seus mestres familiares e disse: "Agora posso apertar as mãos de vocês." Quanto aos sacerdotes do sacerdócio arônico, vocês, rapazes, têm a oportunidade de abençoar o sacramento, de continuar com seus deveres no ensino familiar e de participar da sagrada ordenança do batismo. Há 55 anos atrás, conheci um rapaz, Robert Williams, que possuía o ofício de sacerdote no sacerdócio arônico. Como bispo, eu era o presidente do quórum dele. Quando ele falava, Robert gaguejava sem controle. Isso o deixava muito embaraçado, tímido e com medo de tudo e de todos. A deficiência era terrível para ele. Raramente aceitava uma designação. Nunca olhava as pessoas nos olhos. Sempre ficava de cabeça baixa. Então, certo dia, devido a várias circunstâncias incomuns, ele aceitou a responsabilidade de batizar uma pessoa. Sentei-me ao lado de Robert, no batistério do tabernáculo de Salt Lake. Ele estava vestido com uma roupa imaculadamente branca, preparando-se para a ordenança que iria realizar. Perguntei como ele estava se sentindo.
Ele olhou para o chão e gaguejou quase incontrolavelmente, dizendo que se sentia péssimo. Nós dois oramos fervorosamente para que ele conseguisse cumprir sua tarefa. O secretário então disse: Nancy Ann MacArthur será agora batizada por Robert Williams, sacerdote. Robert saiu do meu lado, entrou na pia batismal, tomou a pequena Nancy pela mão e ajudou-a a entrar nas águas que purificam vidas humanas e proporcionam um renascimento espiritual. Proferiu as palavras: Nancy Ann MacArthur, tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E ele a batizou. Não gaguejou uma única vez, não hesitou. Testemunhamos um milagre moderno. Robert, então, realizou a ordenança batismal para duas ou três crianças, da mesma forma. No vestiário, quando fui cumprimentar Robert, eu esperava ouvir a mesma fala fluente. Estava enganado. Ele olhou para o chão e gaguejou ao agradecer-me. Testifico-lhes que quando Robert agiu pela autoridade do sacerdócio arônico, falou com poder, convicção e a ajuda celeste. Há apenas 2 anos, tive o privilégio de falar no funeral de Robert Williams e prestar tributo àquele fiel portador do sacerdócio, que procurou fazer o melhor possível durante toda a vida para honrar o sacerdócio. Pode ser que alguns de vocês, rapazes, que estão aqui hoje, sejam tímidos por natureza ou se considerem inadequados para atender a um chamado. Lembrem-se de que esta obra não é sua, nem minha apenas. Podemos olhar para cima e pedir ajuda divina. Como alguns de vocês, sei o que significa enfrentar desapontamentos e humilhação na juventude. Quando eu era um rapaz, joguei softball no curso fundamental e médio. 2 capitães foram escolhidos, e eles, por sua vez, escolheram os jogadores que queriam em seus respectivos times. Evidentemente, os melhores jogadores foram escolhidos em primeiro, segundo e terceiro lugares. Ser escolhido em quarto ou quinto não era tão ruim, mas ser escolhido por último e ser relegado a uma posição no campo externo era realmente horrível. Sei disso, porque eu estava lá. Eu torcia muito para que a bola nunca fosse rebatida na minha direção, porque com certeza eu a derrubaria e os adversários marcariam pontos, e meus colegas ririam de mim. Lembro-me como se fosse ontem do momento em que tudo mudou em minha vida. O jogo começou como descrevi. Fui escolhido por último. Caminhei tristemente até minha posição no campo direito e observei o outro time encher as bases com jogadores. 2 batedores foram eliminados. De repente, o batedor seguinte rebateu uma bola com força. A bola estava vindo na minha direção. Será que eu conseguiria? A bola vinha em minha direção. Será que eu conseguiria apanhá-la? Corri para o lugar em que achei que ela cairia, fazendo uma oração silenciosa enquanto corria, e estiquei as mãos em forma de concha. Para minha surpresa, consegui apanhar a bola. Eu consegui. Meu time ganhou o jogo. Aquela experiência fez crescer a minha confiança, inspirou-me o meu desejo de treinar e tirou-me daquela posição de último a ser escolhido. Ajudou-me a ser um bom jogador, um contribuidor. Podemos sentir esse aumento de confiança. Podemos sentir o orgulho do bom desempenho. Uma fórmula de 2 palavras irá ajudar-nos. Nunca desista.
Na peça Shenandoah, há esta frase que inspira: se não tentarmos, não o faremos. E se não o fizermos, para que estamos aqui? Há milagres por toda parte quando os chamados dos sacerdócios são magnificados, quando a fé substitui a dúvida, quando o serviço altruísta elimina o egoísmo. O poder de Deus leva a efeitos seus propósitos. O sacerdócio é mais que uma dádiva, é um encargo de servir, o privilégio de levar e uma oportunidade de abençoar a vida das pessoas. O chamado ao dever pode chegar serenamente quando o portador do sacerdócio atende às designações que recebemos. O presidente George Albert Smith, aquele líder modesto, mas muito eficaz, declarou: seu primeiro dever é saber o que o Senhor deseja e então, pelo poder e força de seu santo sacerdócio, magnificar seu chamado na presença de seus semelhantes, de modo que as pessoas fiquem felizes em segui-lo. E como magnificamos um chamado? Simplesmente realizando o serviço a ele relacionado. O elder magnifica o chamado de elder, aprendendo os seus deveres de elder e cumprindo esses deveres. Tal como acontece com o elder, o mesmo se dá com o diácono, o mestre, o sacerdócio, o bispo e todo aquele que possui um ofício no sacerdócio. Irmãos, é fazendo e não apenas sonhando que a vida das pessoas é abençoada, que as pessoas são guiadas e que as almas são salvas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos, aconselhou Tiago. Que todos os que me ouvem, renovem seu empenho de qualificarem-se para receber a orientação do Senhor em sua vida. Há muitos que suplicam e oram pedindo ajuda. Há pessoas desanimadas que precisam de mãos que as ajudem. Há muitos anos, quando eu servia como bispo, presidi uma imensa ala com mais de 1.000 membros, incluindo 87 viúvas. Em certa ocasião, eu estava visitando, com meu conselheiro, uma viúva e sua filha deficiente. Quando saímos do apartamento delas, uma senhora do apartamento em frente estava em pé junto à porta e nos parou. Ela falava com um forte sotaque grego e perguntou se eu era o bispo. Respondi que sim. Ela disse que me vira visitar frequentemente as pessoas. Então disse: ninguém vem me visitar, nem vem visitar meu marido, que está de cama. Você teria tempo de entrar e conversar conosco, mesmo que não sejamos membros de sua igreja? Quando entrei no apartamento dela, percebi que ela e o marido estavam ouvindo o coro do tabernáculo no rádio. Conversamos com o casal por algum tempo e depois demos uma bênção no marido. Depois daquela ocasião inicial, passei a visitá-los sempre que podia. O casal acabou conhecendo os missionários e a mulher, Angela Anastor, foi batizada. Algum tempo depois, o marido faleceu e tive o privilégio de realizar o funeral dele e ser o orador em seu funeral. A irmã Anastor, com seu conhecimento do idioma grego, traduziu mais tarde o folheto muito utilizado Joseph Smith Conta Sua Própria História para o grego. Adoro o lema, irmãos. Cumpra seu dever. É o melhor a fazer. Deixe o restante com o Senhor.
O serviço ativo no sacerdócio arônico irá prepará-los para receberem o sacerdócio de Melquisedeque, servirem em uma missão e casarem-se no templo sagrado. Vocês se lembrarão de seus consultores de quórum do sacerdócio arônico e de seus colegas membros do quórum. Comprovando assim esta verdade, Deus concedeu-nos a memória para que tivéssemos as rosas da primavera no outono de nossa vida. Isso me aconteceu na última semana. Alguns podem ter me ouvido fazer uma menção a respeito de pombos. Ele disse que me daria 2 pombos. Eu descobri mais tarde que ele fez com que os pombos voltassem depois, para que eles voltassem ao pombal dele. Eu experimentei, e o pombo voou e voltou. E a pomba fêmea, que tinha apenas um olho, ela voou diretamente para o seu pombal original. Tentei isso 6 vezes, até compreender que esta é a forma de fazer com que a entrevista do sacerdócio comigo acontecesse a cada semana. Eu era presidente do quórum de mestres e nós fizemos isso ao longo dos anos. Na semana seguinte ele morreu e eu fui ao seu sepultamento em Bountiful. Eles pediram que eu falasse. Expresso gratidão àquele grande consultor do quórum para dar aquelas designações para mim. Esta é uma lembrança muito boa que eu tenho em minha vida. Rapazes do sacerdócio arônico, seu futuro é brilhante. Preparem-se para ele. Que o Pai Celestial sempre os guie ao fazerem isso. Que Ele nos guie a todos ao esforçar-nos para honrar o sacerdócio que possuímos e magnificar os nossos chamados. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.